Não abriu aqui. Ele abriu pelo ele. Não tá transmitindo, não. É isso. Você desaudiciona na congregação? Agora entrou. Entrou agora. Agora veio. Tá só vocês dois aqui. Tá? Não, mas tá, naquela outra transmitindo, tá a mesma coisa. Queremos saudar a todos nas graças, na paz, no nosso Senhor. Amém, né? Teve uma interrupçãozinha com relação à transmissão aqui, um problema, né? E assim eu quero voltar exatamente à palavra que a gente está trazendo essa noite, né? Sobre a paciência, né? Sobre a paciência. O nosso texto básico é Salmos, né? 37, versículo 8. Deixa ir, abandona o furor, não te impaciente, certamente isso acabará mal. Então, como ele estava falando aqui, né, diante das pressões do mundo em que nós estamos vivendo, né, em que cada dia mais e mais, né, no meio social em que nós estamos vivendo, as pessoas cada dia mais estão vivendo, né, a falta ou a ausência, né, da paciência. Como nós precisamos de ter paciência, né? Ter paciência, desenvolver esse fruto do Espírito Santo, né? Que é algo em que a paciência é a mesma coisa da longanimidade, né? Longanimidade, ânimo longo, e é a pessoa em que não se desanima, né? Facilmente, desanima de acordo com normalmente as pessoas reagem mediante as circunstâncias que estão à sua volta. E normalmente o tempo ele é algo em que desgasta, né, as pessoas. Por isso as pessoas perdem a paciência, porque não aguentam esperar, passar tanto tempo esperando. Né? Paulo ele diz em que ele aprendeu exatamente superar exatamente tudo isso. Mas como é que nós desenvolvemos a paciência? A primeira coisa nós precisamos combater a impaciência. E a primeira coisa para nós combatermos a impaciência é o que está escrito lá em 2 Timóteo 2, 24, que ele diz: ora, é necessário que o servo de Deus não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. Primeira coisa que a gente precisa desenvolver, né, ou evitar, né, evitar é ficar entrando em confusão. Tem pessoas em que, né, elas por tudo criam um problema, por tudo cria problema em relação com outras pessoas. Provérbios 15, 18 diz: o homem iracundo suscita contenda, mas longânimo apazigua a luta. Apazigua a luta. Então, é a necessidade que nós temos de ser pessoas pacíficas. Né? Pacífica é aquela pessoa em que, né, tem pessoas que estão diante, né, de uma confusão, de um problema, de alguma coisa, e no lugar de apaziguar aquilo, não, ele bota lenha na fogueira. Né? Ele cria mais, né, faz uma tempestade dentro de um copo d'água, qualquer coisa, cria e é exatamente nós temos que ser o contrário de tudo isso. Né? Ser pessoas em que, pessoas pacíficas, né? Pessoas em que venham trazer exatamente a paz no ambiente. Trazer a paz no ambiente. Então jamais a gente pode ser pessoas que criem confusão, contendas. Né? Evidentemente que isso é o que diz lá em Hebreus, né? O que depender de nós, temos paz com todas as pessoas. Né? O que depender da gente.
Né? Evidentemente tem situações em que não dependem tanto da gente. Se nós queremos controlar, né, a impaciência, precisamos buscar sabedoria. Provérbios 14, 29, diz assim: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Então, exercer a paciência é uma questão também de sabedoria. É uma questão de sabedoria. É você entender e compreender que existe um tempo para tudo. Não adianta você se precipitar. Né? Como disse Jesus, em que não acrescenta, nem não pode acrescentar nada ao curso da nossa vida. Não pode acrescentar nada. Então não adianta você ficar impaciente. Você plantou a semente tem um tempo para ela germinar, tem um tempo para ela crescer, tem um tempo para ela frutificar. Então, hoje as pessoas elas querem plantar algo agora e querem recolher amanhã, e às vezes as coisas não acontecem nessa dinâmica, não acontece desta forma. Por isso precisamos ter sabedoria, saber que existe um tempo para todas as coisas, como nós cantamos nessa noite aqui, a canção. Né? Existe um tempo para todas as coisas. Né? Existe um tempo para todas as coisas. E existe um tempo de Deus. Né? Isso aí precisamos aprender exatamente a esperar o tempo certo, o tempo de Deus para as nossas vidas. Para nós controlarmos a impaciência, precisamos também suportar as diferenças. Efésios 4, 2, ele diz: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-os uns aos outros. Às vezes é muito difícil você ter paciência com outra pessoa. Né? Tem pessoas muito difíceis de se dar. Tem pessoas muito complicadas, né? no trato. Né? Então é complicado isso. Né? Tem pessoas muito complicadas. Mas o que a palavra de Deus nos instrui e nos mostra é que precisamos ter paciência com essas pessoas. Né? Porque às vezes a atitude do outro, ele muitas vezes não bate exatamente com a nossa índole, não bate exatamente com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente acha certo. E a Bíblia nos mostra exatamente que a gente precisa suportar certas coisas. Né? Para que a gente possa, a questão do plantio. Você precisa, né, tratar a terra. Né? A terra está lá bruta, né? E você precisa cuidar para que ela possa dar algum fruto. Você precisa de uma pedra grosseira em que precisa ser lapidada. Né? E isso é essa visão que você precisa ter das outras pessoas, como também você tem que ter da sua própria vida. As pessoas não são perfeitas, como nós não somos perfeitos, como você não é perfeito. Então todos nós temos defeitos, todos nós temos coisas para ser lapidadas por Deus na nossa vida. E precisamos ter paciência, porque esse processo muitas vezes demanda tempo. Não é que eu aceitei Jesus agora, minha vida agora, sabe? Amanhã já saiu tudo que não prestava, né? E agora, né, não, a nova vida em Cristo não é um mergulho que você deu aqui, né, e saiu lá pintadinho no outro lado. Não, de maneira alguma. A nova vida em Cristo é uma nova caminhada que você tem com Cristo Jesus. Então, na hora das provações, né, na hora que você esse lidar do dia a dia com as outras pessoas, é que muitas vezes nós descobrimos, na verdade, quem na verdade nós somos. Tem um provérbio, não sei se é chinês, né, que fala que é pela fervura, né, do chá em que você sabe o seu verdadeiro valor. Então, na verdade, diante dos desafios da vida em que nós demonstramos, na realidade, quem nós somos em Cristo Jesus. Você sabe quem você é exatamente quando você está jogando bola com as outras pessoas. Né? E a pessoa lá lhe deu um carrinho, a pessoa lá lhe deu uma pancada, em que foi desonesto, não foi direito, e a sua ação diante disso. Você está no trânsito, né? A pessoa lhe cortou, né? E a pessoa totalmente errada, e qual é a sua ação, qual é a sua reação diante dessa situação complicada? Quando alguém vai e magoa o seu orgulho,
falha, alguém machuca exatamente o seu ego, né? Qual é a sua ação diante disso? Aí você demonstra na realidade quem você é. E o que a instrução bíblica para nós é que nós precisamos saber lidar exatamente com essas situações. Nós combatemos também a impaciência pelo poder da oração. Filipenses 4, 6, ele diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Nós precisamos apresentar diante de Deus. Que a Bíblia está nos mostrando aqui que todas as nossas ansiedades precisam ser colocadas diante de Deus. Todos os anseios do nosso coração precisam ser apresentados diante de Deus. E é pela uma vida de oração, é pelo desenvolvimento de uma vida de oração em que nós nos encontramos na presença de Deus. Porque a nossa oração não muda Deus, a nossa oração muda nós mesmos. A proporção que nós nos aproximamos de Deus através de uma vida de oração, Deus trabalha no nosso coração. Deus traz calma no nosso coração. Deus traz esperança no nosso coração. Deus traz cura para a nossa vida. Então precisamos evitar confusão, para se metendo em confusão. Nós vimos também que precisamos andar em sabedoria, ter sabedoria diante das situações da vida. Não podemos agir de qualquer jeito, de qualquer maneira. Precisamos raciocinar, pensar. Precisamos suportar as diferenças das outras pessoas, os defeitos das outras pessoas. E precisamos viver e ter uma vida de oração. Mas como é que nós desenvolvemos a paciência? E nós estamos combatendo a impaciência. Mas como é que a gente pode... como é que nós podemos desenvolver a paciência na nossa vida? Como é que a gente aprende a ser paciente? Primeira coisa que precisamos desenvolver e saber que só podemos desenvolver a paciência na nossa vida através do amor. Lá em 1 Coríntios 13, ele fala: o amor, a primeira coisa que ele diz, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde ciúmes, não se ufama, não se ensoberbece. Ele diz que o amor, ele é paciente. Quem ama, espera. Quem ama, espera. Essa conversinha, muitas vezes, de jovens, né, namoro e tal, né, em que querem avançar os sinais e tudo, né, dizer, que eu te amo, mas quem ama, espera. Né? Quem ama, espera. Por isso, em que nós desenvolvemos uma paciência na nossa vida, porque amamos a Deus. Porque amamos a Deus. Nós declaramos em que amamos a Deus. E porque amamos a Deus, nós desenvolvemos em nossa vida a paciência. Nós esperamos nele. A nossa esperança está nele. Nós não agimos precipitados. Nós aguardamos o tempo de Deus. Pacientemente. Nós aprendemos a ser pacientes quando nós aceitamos as correções na nossa vida. Em 1 Tessalonicenses 5,14 diz: exortai-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Diz em 1 Tessalonicenses 5,14, diz: exortai-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consolai os desanimados, amparai os fracos, sejais longânimos para com todos.
Uma das coisas muito difíceis é que muitas vezes nós não aprendemos ou não queremos ser corrigidos. Não queremos ser corrigidos. Temos dificuldade muitas vezes de receber ajuda de outras pessoas. Porque talvez uma questão de orgulho, não sei, mas muitas vezes temos dificuldade de receber uma correção na nossa vida. Deus coloca pessoas para trazer correções na nossa vida. Deus usa pessoas para nos corrigir, para nos colocar no caminho. Às vezes é muito difícil você... Existem coisas, existem erros, existem pecados, existem coisas na nossa vida em que muitas vezes nós não vemos. E outra pessoa que está de fora consegue ver isso. Consegue ver. E a gente precisa estar atento exatamente à correção. Né? Estar submisso exatamente à correção. Né? Estar aberto à correção. Porque Deus usa pessoas para corrigir a nossa vida. E precisamos estar abertos exatamente à mudança. Porque o propósito de Deus na nossa vida é exatamente proporcionar mudanças significativas em nós. E precisamos aceitar exatamente as correções se queremos ser pessoas longânimas, pacientes. Outra coisa que a gente precisa observar é seguir os bons exemplos. Hebreus 6,12 diz o seguinte, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdaram a promessa. A Bíblia tem muitos exemplos de muitas e muitas pessoas em que inspiram as nossas vidas. Pessoas em que erraram, sim, pessoas que erraram, mas pessoas em que foram pacientes diante das promessas de Deus na sua vida. A gente vê Abraão, que pela fé, esperou com paciência para obter a promessa de Deus. Deus fez uma promessa aí, mandou sair da sua terra, da sua parentela, e foi, depois, e tal, e depois a sua mulher não podia ter filho, tudo, já estava um velho, tudo, aquele negócio todinho, tanto tempo, já estava lá com 90 e tantos anos. Só que Deus, Ele faz as coisas no seu tempo, no seu momento. Quando esperamos nele, quando não somos precipitados na nossa caminhada, Deus, Ele honra os seus servos. Existem coisas que a gente não compreende. Você vê o povo de Israel, quando saiu do Egito, da escravidão, lá, Deus chama lá para tirar, lá levar para a terra prometida, um percurso em que depois de 40 dias, ou 4 meses, com muitas paradas, chegava lá, passaram 40 anos, não foi 4 anos, foi 40 anos, não foi 4 meses, não foi 4 anos, foi 40 anos para conquistar a terra. Para conquistar a terra. Então, você observa o seguinte, em que Deus usa o tempo, muitas vezes, para tratar as pessoas, para tratar as nossas vidas. E precisamos estar abertos para isso. Não adianta ser precipitado. O povo que foi precipitado ficou lá no deserto, morreu lá no deserto. Mas aqueles que esperaram as promessas de Deus, que creram nas promessas de Deus, esses aí conquistaram. Conquistaram a terra. Então a Bíblia nos mostra exemplos de muitas e muitas pessoas. Jó, nem se fala. Diante de toda aquela situação que está vendo, você vê José também, diante de toda aquela situação, ele se manteve fiel, teve paciência diante das dificuldades, diante das lutas, porque Deus usa exatamente as dificuldades e as lutas para moldar as nossas vidas. Deus usa o tempo para moldar e precisamos ser pacientes. Nós desenvolvemos a paciência, aprendemos a ser paciente quando nós damos o devido lugar à palavra de Deus na nossa vida. Romanos 15, 4 e 5 diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para nosso ensino foi escrito,
a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. O que a palavra de Deus fala aqui é pela paciência e pela consolação das Escrituras nós temos esperança em Deus. A palavra de Deus, a gente sabe que a palavra de Deus ela é alimento para a nossa vida. Nós só vamos desenvolver os frutos do Espírito na nossa vida na proporção em que damos lugar para essa palavra. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração, para que eu não pecasse contra ti. Tem tantas e tantas coisas em que a nossa vida precisa ser limpa. Né? Jesus diz: olha, vocês são limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Esse mundo, ele contamina tanto a nossa vida. Quantas pessoas estão contaminadas? Né? Contaminadas pela vaidade, contaminadas pela ganância, contaminadas, sabe, pela ira, contaminado, sabe, pela avareza, contaminado, né, pela pornografia, contaminado, né, por tantas coisas que esse mundo ele joga, ele lança em cima de nós. Como a gente precisa ser lavado, sabe, desintoxicado completamente a nossa vida. E esse trabalho de limpeza em nós é exatamente a palavra de Deus. A pressão que esse mundo faz, né, e jogando em cima de nós, né, e enchendo nosso coração muitas vezes de ansiedade, né, de impaciência. Somente a palavra de Deus, o poder da palavra de Deus é que vai exatamente desenvolver em nós, vai implantar em nós os frutos de Deus em nós. Aquilo que Deus deseja para nós. Quando nós nos alimentamos da palavra, essa palavra ela traz esperança, traz força, para que nós possamos continuar a nossa caminhada com Deus, para que nós possamos esperar em Deus pacientemente, sabendo que Deus ele tem o melhor para nós. Que a palavra ela traz a instrução, a palavra traz a instrução necessária para moldar a nossa vida, né? Como Jeremias fala em Jeremias 18, né? Como um barro na mão do oleiro, né? Ele vai trabalhando esse barro. E essa palavra é exatamente esse poder em que trabalha em nossas vidas, trazendo renovo em nós, trazendo transformações na nossa vida, transformações significativas em nós. Se nós queremos desenvolver a paciência na nossa vida, precisamos encher o nosso coração do amor de Deus. Porque sem o amor de Deus em nós, sem o amor de Deus em nós não conseguimos desenvolver a paciência. Nós precisamos estar abertos para as correções necessárias na nossa vida. Precisamos estar abertos à mudança, à instrução, à exortação, ser corrigido por Deus. Precisamos olhar para os bons exemplos que estão à nossa volta. E a palavra de Deus ela precisa ter um lugar de destaque. A palavra de Deus precisa ter um lugar de destaque em nossas vidas. Provérbios 16:32 diz o seguinte: maior é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Meu amado irmão, meu amado amigo, Deus em Cristo Jesus enche o nosso coração, nos conceda paciência, diante de todas as dificuldades da vida, diante das pressões da vida, diante da correria do dia a dia, do estresse do dia a dia. Nós precisamos desenvolver na nossa vida a paciência, para que nós possamos ter uma caminhada com Cristo sadia, para quem então venha estar sofrendo exatamente por conta, muitas vezes, da nossa própria imprudência. Quantas e quantas pessoas elas
tem se perdido exatamente porque tem perdido a paciência. Quantas pessoas vão até bem na sua caminhada cristã e de repente chuta o balde, né? Chuta o pau da barraca, né? Porque perderam a paciência. Perderam a paciência. E nós precisamos, né? Deus deseja que nós sejamos pessoas pacientes. Paciência é uma questão de inteligência, paciência é uma questão de sabedoria, paciência é uma questão de vigilância diante das circunstâncias da vida, de você saber em que Deus está no controle da sua vida e a sua vida está nas mãos de Deus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida e concedendo paciência. Desde já queremos agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco, né, nessa noite. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida maravilhosamente. Todos os irmãos, quero agradecer a todos os irmãos da Igreja Batista, na pessoa do pastor Elmo, né, todas as nossas congregações, mandar uma saudação aí para os irmãos lá da congregação ali no Edmilson Correia, né, e todas as pessoas que estiveram conosco. Tivemos um probleminha hoje aí na transmissão, mas Deus em Cristo Jesus abençoe assim a sua vida e concedendo paciência. Né. Então, quero só fazer uma oração nesse momento, agradecendo assim por tudo que Deus tem nos concedido. Querido Pai, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por esta oportunidade de estarmos aqui, ó Pai, nessa transmissão. Ó Deus, rogamos a Tua bênção sobre cada vida, Pai, que esteja agora conosco ou em outro momento. Ó Deus, concede, ó Pai, paciência. Ó Deus amado, concede, ó Pai, da Tua graça. Concede, ó Pai, da Tua bênção. Ó Deus, somente através do Teu Filho Jesus, ó Pai, nós alcançamos exatamente o Teu propósito. Ó Deus, toma nas Tuas mãos nossas vidas, ó Pai. Abençoa, ó Pai, cada lar, abençoa cada vida, aqueles que estão enfermos, ó Deus. Traz a cura, em nome de Jesus, ó Pai. Aquele, ó Pai, que encontra, ó Pai, desanimado, aquele que se encontra fraco, ó Deus, vem, ó Pai, querer trazer a fortaleza. Em nome de Jesus eu te rogo, por fé te agradeço. Amém. Amém. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. É o nosso desejo, né? Que você possa ter uma boa noite, né? Assim, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.